A gente segue aqui então nessas conversas enquanto o Fórum Esfera ocorre, lá no palco os painéis acontecendo e aqui no nosso estúdio de vidro a gente conversando com diferentes convidados, incluindo com quem participa dos painéis. E a gente teve um agora há pouco muito interessante falando sobre saúde no Brasil, o foco em saúde suplementar e no futuro da indústria farmacêutica no país. E nós temos dois convidados do painel também fazendo essa dobradinha com a gente aqui no estúdio. Cláudio Lotenberg, obrigada pela gentileza. Um prazer estar com você. Muito bom poder ouvi-lo aqui, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, e também com a Isabel Galotti, ministra do STJ. Ministra, obrigada. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa participar desses debates. Pois é, e debates tão plurais, né, com gente tão diferente, pessoas que gostam de provocar, que questionam, né, que trazem ideias tão diferentes. Lotenberg, quero começar te ouvindo sobre a importância do debate que vocês participaram desse painel, né, e de poder trazer essa discussão da saúde e mais do que isso, a qualidade da saúde no Brasil. Saúde aparece sistematicamente como uma demanda importante da sociedade. Fica mais claro isso nos períodos eleitorais. Mas o fato é que existe essa questão. Por quê? Porque uma vez que podemos olhar na esfera pública, isso está nos jornais o tempo todo, quer dizer, as filas, as esperas, os tratamentos, a incorporação tecnológica. Sob o ponto de vista corporativo, depois da questão do salário, o seguro-saúde é um dos pontos que definem muitas vezes a participação de um trabalhador dentro de uma empresa. Ah, é? Então a saúde faz parte dessa pauta e eu acho que trazer aqui é colocar ela num patamar sofisticado que merece. E a gente tem aí todo o momento de envelhecimento, incorporação tecnológica. A ministra falou coisas importantes sobre judicialização. Complexo Industrial da Saúde, mais de 7 milhões de pessoas atuam dentro da saúde. Então vejo que isso representa para a sociedade brasileira. Achei fantástico participar. Muito bom. Eu vou pegar esse gancho, então, Lotenberg. Se quiseres uma água, a gente também pede aqui uma aguinha, para a gente poder se hidratar também nessa conversa. Sim, uma água. Ministra, sobre a judicialização. Se a gente lê a Constituição, tá lá, né, que todo brasileiro, todo cidadão tem direito à educação, à alimentação e à saúde. E aí, muitas vezes, esse braço do direito, o braço é um pouco curto. Mas as pessoas têm suas necessidades. Quero ouvir a senhora sobre essa judicialização da saúde, né, para fazer com que realmente, de fato, todos os brasileiros tenham acesso à saúde. Eu penso que não seria o caminho natural que juízes tivessem que decidir sobre saúde. A saúde, ela é um dever do Estado, ela é prevista na Constituição e também ela é livre à iniciativa privada. E essas demandas chegam ao Poder Judiciário num número muito grande porque os recursos são finitos, escassos, seja nos recursos públicos, seja no caso dos planos de saúde, que se você dá um remédio, um tratamento que custa 5 milhões de reais, e existem, sobretudo, doenças raras que são tratadas com remédios experimentais, se você decide que vai ser incorporado nos planos de saúde tudo que o avanço exponencial da medicina criar a cada dia, isso impacta depois no plano de saúde, que é obrigado por uma decisão judicial a custear esse tratamento, vai ser levado em conta no reajuste que todos os consumidores vão ter que pagar no ano seguinte. Por outro lado, se esse medicamento, que é demandado por uma família numa situação gravíssima, você está com um filho que não tem nenhum tratamento convencional previsto no rol de remédios do SUS e nem no rol de remédio da ANS, que é o que rege os planos de saúde. Você quer o melhor tratamento para o seu filho. Consegue do juiz uma decisão mandando custear esses 5 milhões de reais e na ponta não se sabe quantas pessoas vão ficar sem aspirina, porque esse dinheiro vai sair de algum lugar. Sim. Qual campanha de vacinação que vai ser prejudicada? Então, essa questão, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, ela exige avaliações e escolhas trágicas, porque, infelizmente, não existe o ideal da possibilidade de dar
tudo para todos. Tem que haver um estudo sistemático dos riscos envolvidos em cada incorporação de medicamentos, se ela é realmente eficaz, quais os efeitos colaterais dela, e isso tem que ser feito, organizado pelo Estado, por meio de agências reguladoras, seja a Anvisa, no registro de novos remédios, seja a ANS, que disciplina os planos de saúde, e o Ministério da Saúde, no caso do SUS. Com toda certeza, tantos braços tão importantes, né, para essa tomada de decisão. Lotenberg, levando em conta aqui tantas pautas que tem havido no evento, a gente teve também a discussão aqui sobre reforma tributária, volta e meia falam de teto de gastos, aí ficam falando sobre essas medidas econômicas e que elas respingam em todos os setores, e a saúde, é claro, acaba sendo uma delas. De que maneira você avalia que esse evento traz uma pluralidade para a gente debater com essa maturidade as decisões econômicas que refletem em todos os setores, incluindo esse tão nobre para a gente que é a saúde? A gente está acostumado, e aí eu falo como alguém da saúde, a discutir sistematicamente saúde com atores da saúde. Quando você amplia o entendimento que a sociedade é mais do que aquilo, certamente você consegue entender que existe aí um compartilhamento das decisões. As prioridades nascem justamente quando você consegue entender o que de fato pode ser colocado em primeiro lugar, mas a visão do todo. Então é muito fácil para mim, como ator da saúde, dizer não, tem que dar tudo para todo mundo, tem que incorporar todas as tecnologias, tem que, de repente, imaginar que a cobertura tem que ser obrigatória frente a determinadas questões, que o tempo de decisão tem que ser maior. Mas na hora que eu escuto questões econômicas, eu começo a pensar, bom, pera um pouquinho só. A indústria precisa de estímulo? É verdade. Mas quem é o grande comprador de saúde? É o Estado. Grande parte da viabilidade, ministra, dos novos medicamentos deriva que a gente tem um grande comprador chamado SUS. Então, qual é o grande indutor? Será que a questão da propriedade intelectual de 20 anos é justa ou ela está um pouco exagerada? Isso, a economista Mazzucato fala muito sobre isso. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter ambientes tão plurais, eu consigo talvez enxergar aquilo que eu faço sob outro ângulo, o que é rico demais. Quer dizer, imagina eu ouvir uma ministra como essa, colocando as coisas com tanta qualidade. Quer dizer, eu que gosto muito da vida jurídica, alguns me chamam, ministra, de rábula. Então eu gosto muito, eu aprendo. E de repente eu percebo que por mais que eu tenha sido alguém que trabalhei a minha formação enquanto médico, meu mestrado, meu doutorado na saúde, talvez essa visão de dar tudo para todo mundo tem limites. E, ministra, quero ouvi-la também sobre a importância dessa pluralidade, porque a gente, de maneira geral, conteudista, questionadora, provocadora e cheia aqui de informação. E, ao mesmo tempo, são pessoas muito diferentes. Você tem os três poderes reunidos com o empresariado. Qual a importância da gente compreender que o debate sempre tem que ser plural? É importante esse diálogo institucional. Eu aprendi muito aqui. Nós, no judiciário, a gente só vê o lado do problema, quando arrebenta o problema. Então, é bom poder conversar com outros atores. Essa missão juíza é delicada, né? Porque geralmente é para resolver um problema. Sim, a gente vê o lado patológico das coisas. Eu gostei de conversar aqui com o Dr. Cláudio Lotenberg, que é um especialista nessa área de administração de hospitais, de planos de saúde, com representantes da indústria farmacêutica. Há um equilíbrio muito delicado, falando-se em patentes, por exemplo. Por um lado, não se pode perpetuar privilégios, por outro lado, tem que dar um mínimo de privilégio que fomente a criação, o interesse, porque essas pesquisas são caríssimas para desenvolver um medicamento. Esse justo equilíbrio só pode ser atingido com a participação de todos os atores da sociedade, o Congresso, os agentes econômicos, e o judiciário é jogado no meio disso, embora nós não tenhamos preparo em medicina, nem em farmacologia. Para mim foi muito útil, muito instrutivo estar aqui nesse ambiente tão selecionado. Fantástico. E eu agradeço, hein, de vocês terem aberto espaço na agenda para também conversar com a gente, ministra do STJ Isabel Galotti e Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. E um movido pela saúde, né? Movido pelo bem-estar das pessoas, que a saúde é isso, né? E depois da pandemia, então, saúde virou um item de luxo, é tudo que a gente quer nas nossas vidas. Obrigada, ministra. Obrigada, Lotenberg. Elisa.